Pai, te louvamos por essa noite, somos gratos a Ti, por estarmos reunidos em Teu nome, poder abrir Tua palavra e nos alimentar dela. Pai, fala aos nossos corações por meio dela nessa noite. Que o Santo Espírito tenha liberdade para nos ensinar, Pai, também desafiar a mudar atitudes para tão rigor. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós, então, estamos no Salmo 16. Durante o ano, todo quarto domingo, nós falamos, e desde novembro, né, foi a última mensagem, nós retomando essa mensagem no quarto domingo. Se você não sabe, essa série Salmo no Quarto, ela contemplará os 150 salmos, mas não vai dar 150 domingos, quarto domingo, né? Salmo 119, por exemplo, não dá para ficar num domingo só, mas a ideia é todo quarto domingo nós meditarmos no Salmo. Mas eu quero desafiar a você também, a ideia é trazer para você de entrar no seu quarto e ler um salmo, um provérbio, mas você estar no teu quarto, e não apenas no domingo, mas todos os dias. O quarto geralmente é o lugar mais tranquilo, né? Onde os ruídos do dia a dia não nos atrapalham. Então, o desafio é que você possa entrar no seu quarto e ler a tua palavra, meditar na tua palavra, ser edificado por ela. E todo quarto domingo, então, o Salmo no Quarto nos traz essa ideia de estarmos meditando. E hoje, no Salmo 16. É interessante, eu gosto de sempre ver o título que as Bíblias trazem a respeito dos Salmos. O título, aquele que está em negrito, né? E algumas Bíblias, elas trazem o título de O Cidadão dos Céus, ou O Santo de Deus. Outras Bíblias trazem a fidelidade de Deus. Talvez a da maioria dos irmãos está apenas como hino de Davi. Eu gostaria, se eu tivesse que editar uma Bíblia, eu colocaria como meu bem mais precioso. Agora, algumas Bíblias, talvez, não sei se alguém tem uma Bíblia com esse título, tá? Mas algumas Bíblias, e a mais curiosa de todas, é que algumas Bíblias trazem como título Mictão de Davi. Mictão, e não são Bíblias antigas não, tá? São Bíblias, eu tenho uma Bíblia que tem Mictão de Davi, é uma Bíblia relativamente nova. Mas o que significa Mictão? Mictão é uma palavra, né, que tem um significado incerto. Alguns traduzem a palavra como dourado ou precioso. A Septuaginta traz como palavra, como significado, inscrição em tablete ou numa pilografia. A raiz da palavra é a ideia de carimbar. Então, é considerado como que uma composição tão preciosa a ponto de ser gravada, carimbada em nossos corações, né? Num lugar durável e de preservação. Como alguns dizem, um salmo precioso, como ouro estampado, ouro fino estampado. Agora, uma outra tradução bem diferente dessa palavra miquitão, diz assim: fizeram-se várias tentativas de definir o termo hebraico miquitão. Os lexicógrafos Koehler e Braugarter indicam que miquitão pode estar relacionado com o acadiano katanu, que significa cobrir, fornecer, salmo de expiação, sendo de possível definição. Então, Mictão talvez designe um cântico ou salmo que tencione cobrir ou expiar o pecado, a culpa ou a impureza, submetendo a expiação, no caso aqui, no Salmo de Davi, com lamentações até certo ponto. Agora, de todas as definições, eu gosto a que mais gosta de MacArthur, porque ele é bem sucinto.
MacArthur, ele diz assim: apesar de várias conjecturas, Mictão permanece obscuro. Ninguém sabe o que significa, né? Podia ter falado isso, né? Para ganhar um tempinho aqui, para dar uma mensagem de mais de 40 minutos. Mas, seja qual for o significado, o fato é que o Salmo, ele sendo escrito há 1000 anos antes da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, ele cita, né? Ele fala, ele faz uma referência à ressurreição, no versículo 8 a 10. Tenho o Senhor sempre diante de mim, estando ele à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração se alegra e meu espírito exulta. Até meu corpo repousará seguro, pois não deixará a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Chamado de Salmo Messiânico, o apóstolo Paulo cita esse salmo ali em Atos capítulo 13, versículo 34, 37, falando justamente da, da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele diz, no versículo 34, e quanto ao fato de que ressuscitaria dentre os mortos, está falando de Jesus, para jamais voltasse à corrupção, Deus expressou dessa maneira: e cumprirei em favor de vocês as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz o outro salmo: não permitirás que teu santo veja corrupção. Porque Davi, no seu tempo, servido conforme o plano de Deus, morreu, foi sepultado ao lado de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Portanto, meus irmãos, saibam que é por meio de Jesus que a remissão de pecados é anunciada a vocês. Ou seja, Paulo está lembrando que Davi escreveu há 1000 anos antes, né? E isso é uma preciosidade para nós como crentes. Saber que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, ele não está morto. Certo comentarista disse que quanto mais convicção se pregar a respeito, quanto mais convicção se pregar a respeito do túmulo vazio, tanto mais lotadas estarão as igrejas. Bem, isso foi escrito há muitos anos atrás. Talvez ele não imaginava que as igrejas, as pessoas estariam indo hoje atrás de shows, né? De eventos, de coaches, e não de pregadores do evangelho. Mas o fato é que quando você prega um túmulo vazio, as pessoas, conhecendo o Senhor Jesus Cristo, terão um bem para toda a eternidade. Aonde a mensagem do pecado, do arrependimento, da cruz é pregada, haverá conversão. E essa é uma verdade que deve continuar ecoando nos corações daqueles que já conhecem a palavra de Deus. E o comentarista, ele termina dizendo assim: não se pode construir uma igreja viva com um Cristo morto. Como é que você vai... Tem um hino que te canta, adoro o Cristo vivo, né? Imagine se a pessoa... E é interessante, a internet traz muitas novidades, tem um pessoalzinho que sai nas ruas, na vida paulista, em outros países também, fazem pergunta para as pessoas: você crê na Bíblia? Não, não creio. Você crê em Jesus? Não, não creio. E alguns chegam a responder: não, eu creio. Você crê na Bíblia? Creio. Você crê que Jesus ressuscitou do morto? Não, isso não creio. Então, há uma confusão. As pessoas não têm mais referências se não voltarem para a palavra de Deus. Nela, como nós vamos ver, vamos encontrar o mais precioso bem para nossas vidas. Antes de Paulo, o apóstolo Pedro também em Atos capítulo 2, ele menciona essa mesma passagem, quando ele está ali pregando, falando um pouco antes da conversão daquelas quase 3.000 pessoas. O apóstolo Pedro, ele diz no versículo 22 a 31 de Atos 2, os israelitas, escutem o que vou dizer. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele,
como vocês mesmos sabem, a este, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram, crucificando por meio de homens maus. Porém, Deus os ressuscitou, livrando da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Porque Davi fala a respeito dele, dizendo: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso, o meu coração se alegra e a minha língua exulta. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Então, os dois, né, tanto Pedro como Paulo, vão até Davi e falam: olha, Davi lá, 1000 anos antes, falou a respeito de Cristo, que morreria, mas não seria sepultado e deixado apodrecer os seus, o seu corpo ali. Quando o meu irmão Jorge ele morreu e foi sepultado ali em Hortolândia, teve que fazer exumação, né, do corpo do meu pai. O Osni está por baixo, é meu pai. O Osni nunca vai ser exumado. Ele vai ficar lá até o dia da ressurreição, porque sempre tem que deixar um vazio, né? E então são três. Se colocasse o Jorge, então estaria ocupado, ninguém poderia morrer nos próximos 3 anos na família, né? Então achamos melhor deixar sempre o primeiro vazio, então tem que fazer exumação. Está lá o corpo do meu pai, né? Só osso, né? A roupa, o caixão podre, os ossos dele ali, nós, ali, eu não sei se foi a primeira vez, acho que foi a primeira vez a maioria, ver uma exumação do corpo, né? Ali o crânio, os braços dele, nosso corpo apodrece, mas haverá um dia em que Cristo voltará e buscará a sua igreja, nossos corpos serão ressuscitados. Mas o de Cristo não viu a corrupção, não apodreceu, porque no terceiro dia ele ressuscitou. E essa é a mensagem tão gloriosa que deve levar nós como crentes a dizer, como o salmista diz no versículo 6 desse salmo: é linda a minha herança. Como é triste nós vermos crentes zanzando por esse mundo, buscando algo que lhe traz satisfação, buscando algo naquilo que não pode lhe trazer prazer. Nós, como crentes, deveríamos olhar para a nossa herança e nos alegrarmos nela. É linda a nossa herança. Né? Muitas vezes nós corremos atrás de coisas que alegram por um momento. Futebol, bom, meu time ultimamente não está dando muita alegria, então eu nem tenho visto, né? Mas futebol é bacana, mas não é lindo. Um filme no cinema, dependendo do filme, ele é legal, mas não é lindo. A praia, o campo, lugares em que nós podemos desfrutar das maravilhas da natureza que Deus criou, são coisas bonitas, lindas, são coisas bonitas e lindas, mas não chega aos pés da nossa herança. Né? O crente deveria lembrar-se disso. A sua herança eterna é mais linda do que qualquer coisa que esse mundo possa oferecer. Então, o Salmo 16, ele constitui um salmo que é profético, não apenas da ressurreição de Jesus Cristo, mas da nossa herança na eternidade. A herança que nos aguarda. E sabe, geralmente a herança se recebe depois que morre o testador, né? O dono do patrimônio. E no Brasil não é muito comum isso, né? Mas geralmente a gente calcula, bom, minha mãe, quando falecer, tem uma casa que vale uns 500 mil reais, 600 mil reais, nós somos em 7, né? Mesmo não tendo o Jorge, mas dividiria com os sobrinhos, então calcula mais ou menos uns 100 mil para cada um. Né? O Nilson sabe muito bem disso, que ele pegou umas heranças aí nos últimos meses, nos últimos anos, mas não fala muito alto não, né, Nilson? Não querer sequestrar ele. Mas os Estados Unidos, principalmente pessoas ricas, deixam o testamento, né? E quando vai abrir ali, o advogado chama a família para revelar, abrir o testamento, as pessoas ficam na expectativa. O que será que o pai deixou para mim? Será que é a casa do campo, a mansão, a casa da praia, as fazendas? O que meu pai deixou? Né?
para mim, aquela expectativa. Nós, como crentes, temos que esperar para quando abrir o testamento, porque já foi nos revelado: todo aquele que nele crê tem a vida eterna, não perecerá jamais. Então, a nossa herança é muito melhor do que essa do mundo. Mas, infelizmente, muitas vezes os crentes, e eu me coloco no meio disto, nós somos iludidos com as coisas desse mundo, achando que elas são melhor do que aquilo que Deus tem nos dado. Então, o Salmo começa, isso foi só a introdução, o Salmo começa com a pergunta, ou com uma exclamação, né? Guarda-me, ó Deus, porque em ti refugio. E a pergunta que eu faço é: qual é a confiança do crente? O que realmente é importante para podermos viver e morrer nessa vida? Infelizmente, muitos somente se dão conta do que perderam quando chegam às portas da morte. O salmista diz que Deus, ele se refugia, independente da situação da sua vida. Nós precisamos aprender a depositar a nossa confiança em Deus em todos os momentos das nossas vidas, não nos homens, não nas coisas. Os incrédulos, sim, eles confiam nas coisas, nas pessoas. Os incrédulos confiam naqueles que podem, teoricamente, ajudá-lo. Outros confiam na sua posse, no seu dinheiro, na sua força, em suas armas, em sua sabedoria. Mas nada disso pode resolver o problema da vida, que é a eternidade. Tem um ditado que diz que não, atrás do caixão não há um caminhão de mudança, né? Ou o caixão não tem gaveta. E acho que, não sei se é Alexandre o Grande que disse, acho que é ele, né, quando morreu, pediu para enterrar com as mãos para fora, para mostrar que desse mundo não leva nada. Mas parece que as pessoas confiam nas coisas enquanto eu tenho. Né? Pessoas perdem a vida porque na hora de fugir de um incêndio, ela quer voltar para casa, pegar alguma coisa de valor, ela perde a vida porque ela não conseguiria, não consegue imaginar viver sem aquilo de grande valor que ela tem ali. Mas, como cantamos hoje, né, o mapa da vida, que é a palavra de Deus, ela nos mostra o melhor caminho e nos mostra qual é a nossa herança. Aquilo que nós temos, aquilo que Deus tem guardado para nós. Se de um lado é verdade, precisamos nos esforçar e trabalhar, estudar, mas devemos fazer isso confiando em Deus. Sem confiar em Deus é inútil. Quando você sai para o trabalho, para a escola, ou mesmo para passear, você deve fazer isso sempre na dependência do Senhor. Sempre lembrando que o Senhor está contigo. Mas para que isso aconteça, você deve deixá-lo, ele realmente ser o seu Senhor. Você deve deixar ele ser, como o salmista fala aqui, né? Senhor, aquele que não apenas cuida, mas mostra a vontade para a sua vida. Aquele a quem você deve estar disposto e pronto a servir e obedecer. Não só dizer Senhor no domingo, né? Mas no dia a dia, saber que Ele é o Senhor, Ele é o nosso cabeça e nós devemos obedecer a sua vontade em todas as áreas de nossas vidas. Um dos pecados mais terríveis que uma pessoa pode vir a cometer é desperdiçar a sua vida gastando de qualquer maneira. E essa pessoa investe a vida, muitas vezes em coisas superficiais, o tempo passa e de repente ela percebe que a sua vida está no fim e ao fazer uma retrospectiva da vida, ela não tem nada, ela não enxerga nada. O que realmente importa? A porta da eternidade. Confiar em Deus, guardar-se no Senhor, saber que Ele é o nosso refúgio, ou estar preocupado em sair desse mundo sem nenhuma certeza. Devemos guardar as nossas vidas nas mãos daquele que pode cuidar de nós. Devemos depositar a nossa confiança em Jesus, em vez de em nós mesmos, né? Querendo conduzir a própria vida. E nós seremos felizes se a nossa confiança estiver nas mãos daquele que pode nos fortalecer até o fim da vida. Quando você
está nesse mundo, como eu falei, você trabalha, você estuda, você no dia a dia tem que fazer as coisas, mas quando você faz na expectativa de que Deus está contigo, te abençoando e cuidando de você, na perspectiva, desculpa, mesmo as dificuldades, você sabe que não está sozinho. Mas aquele que não tem essa confiança, aquele que não tem aonde se esconder, não tem aonde depositar a sua fé, ele então tem uma vida infeliz. Quando o príncipe da Holanda, em português seria João, né? Mas é holandês, né? Johan Friso. Quando ele se casou, ele é da igreja evangélica holandesa, era, né? Porque ele é falecido, faleceu com menos de 55 anos. Mas quando ele foi casar, o pastor, o pastor lhe perguntou o que Deus era para ele. E o príncipe, que ele era piloto de aviação, ele respondeu: a minha fé em Deus, ela é como esses instrumentos na cabine do avião. Porque mesmo com pouca visibilidade, eu posso confiar nela 100%. E elas vão me manter no curso correto e proporcionar uma boa aterrissagem. E ele fala: assim deve ser o caminhar, assim é meu caminhar, confiando nas instruções do Senhor, mesmo quando não posso ver nada à minha frente. Confiar em Deus sempre, mesmo que a neblina seja densa, mesmo que a escuridão seja que te dá um palmo de visibilidade. Confiar em Deus. O salmista fala aqui: o Senhor é o meu refúgio, porque em ti me refugio. Ele continua no versículo 2: digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão somente a ti. Então, qual é o maior bem que podemos ter na vida? Joias, posses, carro. Algumas pessoas é a esposa, os filhos, os pais. São pessoas importantes, sem dúvida alguma, em nossas vidas, mas não é o maior tesouro. Não faça como a dona Florinda, que chama o meu tesouro, né? Meu tesouro. Nossos filhos são herança do Senhor, para os que têm filhos, né? E devemos cuidar deles bem, é lógico, mas nunca devemos colocá-la à frente do nosso Deus. Davi declarou que não há bem maior em sua vida do que o Senhor. Será que isso era de fato uma realidade na vida de Davi? Ou era apenas uma hipérbole, né? Ou seja, era um exagero intencional para dar ênfase ou dar intensidade, né? Ah, eu amo tanto a Deus que eu daria minha vida por ele. Mas é verdade ou é apenas uma maneira exagerada de dizer que você gosta dele? Na hora de alguém botar a arma na tua cabeça e falar, negue a Cristo, morra, né? Aí você vai poder realmente mostrar se você tem um amor tão grande por Deus ou não. Como nossos irmãos na Nigéria, né, estão sofrendo em outros lugares também. Será que Davi, ele realmente sentia isso em relação a Deus? Afinal, quantas coisas boas Davi possuía em sua vida? Quantas coisas boas alegravam o coração do rei? Coisas, como eu disse, desejáveis, né? E não erradas. Uma boa casa, uma família, um bom emprego, coisas que não são proibidas de almejar, mas que vêm a ser melhor. Desculpa, mas o que vem a ser melhor, que faz com que todas as demais coisas sejam colocadas em um plano inferior, é quando nós olhamos para Deus e sabemos que não há um bem maior do que Ele, né, nesta vida. Não há comparação. Olhando para Deus, faz com que o restante pareça ser algo sem valor. Que nós possamos, como Asaf falou no Salmo 37, 25, quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem me comprazo, ou não há outro em que me dá prazer nessa terra. Será que nós realmente temos o nosso Deus como um bem maior? O bem maior é aquilo que Jesus nos dá. O perdão dos nossos pecados através do seu sangue na cruz. A vida eterna através da morte dele. A justiça através da sua ressurreição. E um lar junto ao Deus Pai.
pois ele mesmo prometeu que um dia nos levaria para estar com ele para toda a eternidade. Ele, Jesus, ele foi na nossa frente preparar o lugar para que também nós pudéssemos estar com ele. Então, será que existe algo na terra que seja comparável com um bem tão maravilhoso como a vida eterna em Jesus Cristo? Quem não possui, com certeza, sente profundamente o coração vazio e sente que lhe falta algo. Ele não percebe que aquelas coisas que ele corre atrás não vão trazer satisfação permanente. Ele está sempre indo atrás de outras coisas. Mas quando a pessoa encontra Deus, quando a pessoa recebe Cristo como seu Salvador, ele então percebe que não há bem maior em sua vida. Somente Cristo, somente Deus é o bem maior que o crente pode possuir. Agora, no versículo 3 e 4, Davi olha para os santos da terra. Ele diz: quanto aos santos que há na terra, eles são os notáveis, nos quais tem todo o meu prazer. Muitas serão as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão os nomes dele. Davi, ele olha para os santos da terra. Não são pessoas com areolas, né? Ou que foram canonizadas por uma igreja. Mas Davi olha para aqueles que confiam em Deus e caminharam com Deus, e que essas pessoas, quando nós olhamos para elas, nos faz ver que vale a pena continuar caminhando com Deus. Olhar para crentes notáveis como Hudson Taylor, que foi missionário britânico, pioneiro na China. Os mais velhos já ouviram falar bastante dele, né? Se você não, procura no Google lá que você vai encontrar Hudson Taylor ou Charles Sturt também, que deu a sua fortuna, ele recebeu uma fortuna de herança. E ele deu essa fortuna à saúde por Cristo e foi também ser missionário na China, depois Índia e também África. E o lema dele era: se Jesus Cristo é Deus e morreu por mim, então nenhum sacrifício que eu fizer será grande demais para ele. Olhe para os santos na terra e veja como eles são notáveis, não por eles mesmos, mas por aquele a qual eles estavam seguindo. Dia 8 de janeiro agora, foi comemorado 70 anos que aconteceu isso. A morte dos 5 missionários, Jim Elliot, Nate Saint, Ed Macaulay, Pete Fleming e Roger Underwood. Talvez você não sabe quem são esses homens, mas todos eles morreram com menos de 40 anos. E por que morreram? Eles foram mortos em 1956, pela tribo indígena Guadani, anteriormente conhecida como os Aucas. Tem até um filme chamado Terra Selvagem, nós assistimos aqui com os jovens, muitos anos atrás. E eles morreram ali, às margens do rio Curaray, no Equador. Por que eles morreram? Eles estavam tentando contato com a tribo indígena, tentando fazer um contato amigável para evangelizá-los. E eles morreram. Anos depois, as esposas desses missionários, continuando o trabalho dos maridos, levaram o evangelho. E um dos assassinos do marido dela, um dos assassinos do marido de uma das mulheres, batizou o filho de uma dessas mulheres. Porque elas estavam seguindo a Deus. E Jim Elliot, ele era da Igreja dos Irmãos, e ele disse, quando lhe perguntaram sobre se ele não estava desperdiçando a vida nessa coisa de ser missionário, e uma frase que ficou gravada e sempre é falada, especialmente em conferências de missões. Ele disse: não é tolo quem dá o que não pode reter, para ganhar o que não pode perder. Não é tolo aquele que dá a vida, porque a vida você não tem como reter. E você ganha, né? E você não vai perder aquilo que Cristo deu na cruz do Calvário. Então, se nós olharmos para esses santos, nós vamos ver quanto eles puderam, como eles podem nos incentivar, né? Olhando para esses santos, podemos ver quanto eles podem nos incentivar a continuar caminhando
com Cristo. Tenha prazer em vida desses homens, não em Neymar, em Elvis, Pelé, ou qualquer outra personalidade pop do mundo, né? Essas pessoas não são referência, mas os santos da terra. Como o autor de Hebreus escreve em Hebreus 11, aqueles heróis da fé que nos mostram que vale a pena continuar seguindo a Cristo. Teve um outro, eu não marquei, mas eu li essa semana também, o casal, o pai e os dois filhos, um de 8 e 10 anos, não sei se foi na Zâmbia ou onde foi, é mais recente isso, acho que foi de 94 para cá. Eles estavam fazendo culto ao ar livre e dormiam na caminhonete. E à noite, não foi na Zâmbia, foi na Índia, foi na região, acho que foi na Índia. Botaram fogo na caminhonete e os três morreram ali, dentro da caminhonete. E você olha para esses notáveis, né? Santos que há na terra, pessoas que andaram, Davi fala, são notáveis. E é com essas pessoas que nós vamos viver a eternidade. Como Davi falou aqui, nos quais tenho todo o meu prazer. Eu não sei se no céu vai ser assim, a gente sempre fala, quando chegar no céu eu quero ver fulano, eu quero conversar com ciclano. Né? Aí você olha assim, olha lá, um solteiro está ali, olha. Santiago é um solteiro, cara. Não sei quem que é de quem o Santiago é fã, né, nos missionários, mas o Hudson Taylor é um dos que eu mais gosto, né? E vamos lá falar com ele, eu tenho vergonha. Não vai ser assim, é lógico, mas nós vamos viver com esses notáveis, né? Com Abraão, com Isaac, Jacó, né? E vai ser uma delícia passar a eternidade ao lado desses homens que morreram por obedecer a Deus, né? Agora, Davi, ele inverte aqui no versículo 4, quando diz: as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses, enquanto que há um prazer, há uma alegria, há uma satisfação em observar os santos da terra. No versículo 4 ele diz: muitos serão as dores dos que trocam o Senhor por outros deuses. Que tristeza é ver pessoas trocando a comunhão com Deus com as coisas desse mundo. É triste trocar a Deus por deuses desse mundo. Nós não devemos ser iludidos, nem sermos tolos ao custo de abandonar Cristo para ir atrás desses deuses da terra. Porque isso vai além de uma vida sem propósito nesse mundo. Para aquele que ainda não crê e não confia em Jesus Cristo como Salvador, ir atrás desses falsos deuses lhe custará a vida eterna. Vai além do túmulo, leva ao inferno. Os que recebem Cristo se vestem com uma nova roupa. A velha roupa foi retirada, dando lugar a uma nova vestimenta, uma vida de santificação, uma vida de separação das coisas desse mundo. Aqueles que conhecem e confiaram a vida em Jesus Cristo, né? Eles terão o prazer da eternidade, a herança eterna. Mas aqueles que trocaram o Senhor por outros deuses sofrerão para toda a eternidade. Infelizmente, muitos hoje conhecem o Evangelho, mas não se renderam a Cristo. E são aqueles que sofrerão no dia da separação eterna. As dores não serão poucas, não será por breve tempo, mas será por toda a eternidade. Uma vez, uma mensagem que eu dei há muitos anos atrás, eu mencionei isso, que fala que se a punição do inferno fosse 1000 anos, haveria uma esperança ainda. 1000 anos. Depois acaba o sofrimento. Não, é a eternidade. É a eternidade. Não há mais esperança para aqueles que ouviram o Evangelho, mas trocaram o Salvador pelos deuses deste mundo. O que é que nós temos feito em nossas vidas? Será que Cristo realmente é o centro dela? Será que Ele é o nosso bem maior? Não haverá perdão para os réprobos, ou seja, pessoas que são banidas, condenadas. O sangue de Cristo não alcançou aqueles que se perderam eternamente. Jesus, ele não faz acordo com o pecado. A Bíblia deixa bem claro isso, que depois da morte vem o juízo lá. E é interessante, você lê Hebreus 9, 27, e se você lê Hebreus 10, 27, se você fizer a leitura
seguida de um com o outro, veja como é interessante. Hebreus 9, 27, e depois Hebreus 10, 27, 26 e 27. Né? Mas Hebreus 9, 27 diz assim. Vocês conhecem bem esse texto, né? E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vem depois o juízo. Agora, 10, 27. Ele diz, pelo contrário, resta apenas uma... Desculpa, 26. Porque, então, deixa eu ler de novo, né, para dar sentido. E assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E agora 10, 26. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido conhecimento da verdade, veja, teve conhecimento, mas esse conhecimento não trouxe arrependimento. Já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador prestes a consumar os adversários. Então, se Hebreus 9 fala que depois da morte vem o juízo, o capítulo 10 diz que há apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador. E isso é muito sério. O autor de Hebreus está dizendo que tem pessoas que foram instruídas, até conhecem a palavra de Deus, mas nunca deixaram a vida de pecado, e esse, o sacrifício de Cristo, não alcançaram após a morte. Quantas vezes você conversa com pessoas, eu já frequentei a igreja, né? Alguns até falam, já fui crente. Mas se eu já fui crente, você entende que era um frequentador de igreja, talvez seja um desviado, precisa ter a vida restaurada. Mas muitos que já frequentaram a igreja, participaram de cultos, até fizeram parte de departamentos da igreja, mas apenas tinham a informação, não tiveram transformação. Que Deus possa ser a nossa porção e a nossa herança. No versículo 5 desse salmo que nós estamos meditando essa noite, ele diz, vou voltar aqui para o Salmo 16, no versículo 5, o Senhor é a porção da minha herança e meu cálice, tu sustenta a minha sorte. Algumas versões trazem arrimo, né? É arrimo de sua sorte, ou é o sustento da sua vida. Sorte aqui não é de lançar dado e, vou lançar sorte aqui, não. É de futuro. O Senhor é o arrimo, o Senhor é o que sustenta o meu futuro. A promessa para o futuro do crente está no Senhor. O crente é herdeiro de todas as riquezas de Deus. A vida eterna será recebida como maior dádiva de Deus. Por isso Davi declara no versículo 6, é muito linda a minha herança. É linda a herança do crente. Olhe para a sua herança e aprecie ela, como se fosse uma pedra preciosa. É isso que você tem na eternidade. Enquanto os herdeiros desse mundo, como eu já falei, brigam por heranças efêmeras, o crente descansa na herança eterna. Aquela que Jesus diz em Mateus 6, né, 19 e 20, que não é corroída por traça nem por ferrugem. Ela não pode apodrecer, não pode enferrujar. E uma herança terrena se perde. Se você recebe uma herança, uma boa herança, e souber administrar ela, você perde ela. É maravilhoso saber que, além de tudo isso, aquele que se une a Jesus Cristo também se torna herança e co-herdeiro de Cristo. Os convertidos a Cristo serão um dia unidos com Ele, desfrutando do reino eterno. E nós podemos descansar nessa verdade, não importa o que esteja acontecendo conosco, não importa os problemas que nós enfrentamos, e todos nós enfrentamos problemas. Um irmão certa vez disse, a questão não é se você vai ter problema, a questão é quando você vai ter problema. E como é que você vai enfrentar esse problema? Quando você é garoto, você é criança, você não tem nem ideia dos problemas da vida, né? Você vai crescendo, os problemas vão aparecendo, mesmo assim são problemas que não são tão grandes, na maioria das vezes. Conforme você vai crescendo e envelhecendo, os problemas vão surgindo, e às vezes alguns problemas são sérios. Doença de saúde, doença crônica,
coisas incuráveis, doenças incuráveis. Mas é muito bom o crente saber que ele desfrutará no reino do reino eterno e ele pode descansar nessa verdade. O salmista continua no versículo 7 e 8. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Tenho o Senhor sempre diante de mim, estando ele à minha direita, não serei abalado. O salmista está falando de presença contínua de Cristo até mesmo durante o sono. Quando você deita, geralmente, eu vou falar de mim, mas provavelmente vocês, somente os rapazes, né? Vão concordar. Quando você é mais novo, você deita e fica pensando, eu sou aquele jogador de futebol, final de campeonato, 45 minutos do segundo tempo, o meu time precisa ganhar e eu vou lá e faço o gol da vitória. É? Isso é bobagem, você sonha isso. Né? Aí você percebe que isso é tolice. Que aquela vitória, aquele campeonato ficou para trás e hoje, né, precisa disputar um outro campeonato. Eu começou o campeonato essas semanas, eu fiquei pensando, a gente, por ser brasileiro, ser inserido no futebol, acompanha e gosta. Não é uma coisa tola? Você, o ano todo disputando o campeonato, acaba o ano todo disputando de novo. Só quem ganha dinheiro com isso é quem se diverte. Né? Nós que assistimos, né, não temos muito, só aquela alegria do time ganhando um campeonato, ganhando uma partida de futebol. Mas 10 anos, a mesma coisa. Começa o campeonato, termina o campeonato. Começa o campeonato, termina o campeonato. Uma vez ou outra, o time é campeão e você fica contente. Isso é muito pouco para aqueles que confiam em Deus e têm uma eternidade. E você pode deitar e pensar nas coisas de Deus. O salmista fala que enquanto eu durmo, o meu coração é ensinado por Deus. A Elizabeth me ensinou uma técnica semanas atrás, eu comecei a desenvolver ela. Ela falou que quando está sem sono, às vezes eu contava cordeirinho, né? E ela falou, eu fico lembrando de versículos da Bíblia com o início do alfabeto. Daí eu não sou tão espiritual como ela, né? Então eu não sei os versículos de cor, tem poucos versículos de cor, mas começo pelo menos a pensar em versículos que começam, ou que tem a letra A, né? E aí eu vou começar com a letra A. Amarás o Senhor teu Deus todo o teu coração. Letra B, bem-aventurado. Letra C, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Eu começo aí. Um dia eu cheguei na X. X? E agora, né? Ah, em grego tem, né? Chamará seu nome Emanuel. Né? CH, mas. Pense em coisas do alto, né? Medite a respeito das coisas eternas. Medite na palavra de Deus, no que você ouviu. Deixe as coisas tolas desse mundo de lado. Ela não nos leva a nada. A palavra de Deus nos ensina, como o salmista diz, mesmo quando estamos dormindo. E Paulo fala em Colossenses 3:2, nós devemos pensar nas coisas do alto, não daqui da terra. É lógico, às vezes você deita, vamos supor, você trabalha, amanhã tem uma reunião e você vai ter que explicar alguma coisa. Você deita pensando um pouco naquilo, como é que você vai se colocar, e ora a Deus, Senhor, me dê sabedoria naquele momento. Você vai ter uma prova amanhã e você estudou e você começa a estar deitado, começa a pensar, não, se cair a pergunta sobre uma questão de tal assunto, eu sei qual é a resposta. É natural isso. Mas quando você deita e começa a pensar nas coisas eternas, isso traz muito mais algo positivo, né? Como ele diz aqui, o coração é ensinado, e ele fala no versículo 8, eu não serei abalado. Por quê? Porque Deus está sempre diante de mim. Porque eu estou meditando nas coisas de Deus. Então, o que nós aguardamos? Né? A eternidade. Delícias perpetuamente. O salmista, ele diz isso no último versículo, né? Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença, há plenitude e alegria. À tua direita há delícias perpetuamente. O que nos espera após a morte? A ressurreição. Sabemos que quando morremos, o corpo é sepultado e os nossos espíritos já vai para diante de Deus. Mas haverá a ressurreição dos corpos, a eternidade. Como o salmista fala, delícias perpétuas. Vida cristã não são os anos de vida aqui na Terra.
Vida cristã é eterna. Se encontramos vida abundante e plena em Cristo, a alegria verdadeira então estará presente em nossas vidas. Essa alegria verdadeira só é dada por meio de Jesus, porque Ele é o caminho da felicidade e plenitude. Podemos desfrutar do gozo sem interrupção de toda a riqueza do amor de Deus, mesmo diante das dificuldades. O Filho de Deus, Cristo Jesus, está à direita do Pai. Ele é a prova do amor de Deus, do amor do Pai para com os homens. Os salvos serão colocados juntos com Ele, com o Filho de Deus, e terão parte nesse amor toda a eternidade, né? Eu escrevi aqui de eternidade a eternidade. A gente usa essa expressão, mas não faz sentido eternidade a eternidade. Eternidade é eternidade, né? Será que Deus realmente é a nossa porção? Será que a nossa alegria, Deus é a nossa alegria, é a nossa herança? Se não é, o que nos falta para confiar nele todos os dias da nossa vida? Que possamos aprender como lemos o Salmo 37:5, né? Que eu mencionei aqui, o Salmo de Asaf, quando ele declarou que... Peraí, desculpa. Salmo 37:25, né? Que não há, que quem mais tenho eu nos céus, não há outro em quem eu me comprazo. Nós possamos meditar nisso, inclusive no versículo 5, ele diz: entrega o caminho ao Senhor, confia nele, mas ele fará. Que nós possamos confiar, descansar, entregar o caminho, sabendo que é ele que faz todas as coisas por nós. E aí nós poderíamos dizer, como Davi aqui, como é linda a minha herança, como é maravilhosa. E isso vai nos sustentar diariamente, até aquele dia quando Cristo virá para buscar a sua igreja. Que Deus nos abençoe e possamos viver para a glória dele sempre. Amém?